Olá pessoal, meu nome é Jefferson Vicente e o nosso tema de hoje é batalha espiritual. Eu gostaria de falar em primeiro lugar, de maneira introdutória, acerca do surgimento de Satanás e os demônios. De acordo com a tradição cristã, a tradição bíblica, Satanás ele era um anjo de luz, um querubim ungido. Da onde nós extraímos essa informação? Nós extraímos essa informação de Ezequiel capítulo 28. Lá nesse capítulo, Ezequiel traz uma profecia acerca do rei de Tiro que tem muitos elementos que não combinam com a existência de um homem natural. Então, a tradição teológica atribui esse texto a Satanás, que era um querubim ungido para proteger, colocado no monte do Senhor, até que um dia o seu coração se envaideceu e por causa da sua formosura, ele achou que ele era grande demais e por causa disso foi condenado à queda. Nós encontramos também em Isaías capítulo 14, do versículo 11 ao 15, dizendo: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, tu que debilitavas as nações, tu que dizias em teu coração, subirei aos altos céus, acima das estrelas de Deus, colocarei meu trono na banda do norte, na congregação do norte, e colocarei meu trono acima das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, tu vai ser derribado, vai ser lançado até o inferno, por causa dessa tua soberba. Nós encontramos também uma confirmação dessa queda de Satanás nas palavras de Jesus, lá em Lucas capítulo 10, em que Jesus falou que viu Satanás caindo por terra como se fosse um raio. Nós encontramos também lá no livro de Apocalipse capítulo 12 a descrição de uma grande batalha entre Miguel e a antiga serpente, o dragão. E Miguel, ele expulsou Satanás do céu e o dragão caiu na terra. Nós vamos encontrar também no livro de Judas, no versículo 8 e 9, Judas ele recriminando aquelas pessoas que se voltavam contra as autoridades, que blasfemavam contra as autoridades, e ele cita como exemplo de como o mundo espiritual respeita as autoridades, o tratamento que Miguel deu a Satanás no momento desse combate, em que Miguel não pronunciou contra ele nenhuma palavra de afronta, mas o repreendeu em nome do Senhor. Então até Miguel respeitou a autoridade espiritual que existia na vida de Satanás. Nós vamos encontrar ainda também no livro de Apocalipse capítulo 12, dizendo que o dragão, a antiga serpente, com a sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu. Essa expressão indica que ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos a se voltarem contra Deus no ato de rebelião. Nós vamos encontrar também no livro de Mateus capítulo 25, Jesus falando que no final dos tempos, no momento do juízo, os bodes seriam enviados para o local de fogo preparado para o diabo e os seus anjos. Nós vemos também que além de Satanás ter anjos, esses anjos são organizados. Paulo fala lá em Efésios capítulo 6 que eles são hierarquicamente organizados em principado, potestade, príncipe das trevas e hostes espirituais da maldade, indicando nitidamente aí uma hierarquia e uma organização. Nós vamos ver também no momento que Jesus expulsa um demônio, ele é acusado pelos fariseus de expulsar os demônios pelo príncipe dos demônios, que era Beelzebu. A palavra Beelzebu, ela é Baal-Zebud, que é Baal, deus das moscas. Na mitologia judaica daquele tempo, eles entendiam que esse Baal-Zebud fosse um demônio e fosse o chefe dos demônios. Então eles diziam que Jesus expulsava os demônios pelo poder dos próprios demônios, através do poder do chefe deles. Tá? Aí Jesus fala, se Satanás está contra Satanás, o seu reino está dividido e o reino dividido não prospera. Então, além do reino de Satanás ser composto por anjos, por seres que têm muito poder, além dele ser um reino unido, ele também é um reino organizado hierarquicamente. Outra questão importante aí em nível introdutório é acerca do momento da queda. Muitos vão dizer, irmãos, mas não dá pra gente afirmar categoricamente, que essa queda aconteceu entre Gênesis capítulo 1, versículo 1 e Gênesis capítulo 1, versículo 2. Porque está escrito, no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí entra o versículo 2 dizendo que a terra estava sem forma e vazia. Entre esse versículo onde Deus criou os céus e a terra e o versículo 2 que diz que a terra estava sem forma e vazia, as pessoas, alguns teólogos dizem que se passaram milhares ou milhões de anos, tá? Que Deus, na verdade, quando ele criou a terra, ele não a criou sem forma e vazia, conforme está escrito lá no livro de Isaías, capítulo 45. Todos os versículos que eu estou citando, irmãos, estão no estudo que eu fiz, que está na descrição do vídeo, à disposição de vocês, para vocês conferirem cada uma dessas referências bíblicas, tá? Então, dizem que entre o versículo 1 em que Deus não fez a terra sem forma e vazia, ele fez ela
completa, conforme Isaías 45, e o versículo 2, em que ela ficou sem forma e vazia, aconteceu um fenômeno que vão dizer que foi a queda de Satanás com os seus anjos, que destruiu a terra e por isso ela ficou sem forma e vazia. E aí sim, a partir do versículo 2 em diante, Deus ele faz um trabalho de recriação da terra. Outras características aí do diabo, irmãos, que vai ser desenvolvidas ao longo dessa lição, é que ele é mentiroso, ele é dito que ele é o pai da mentira, de tão mentiroso que ele é. Ele começou mentindo para Eva lá no princípio e continua mentindo até hoje. Segunda característica, ele veio para roubar, matar e destruir, quer dizer, o plano dele é acabar com a vida do homem. Outra característica, ele é o nosso adversário, a Bíblia diz que ele fica ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O objetivo dele é sim nos destruir. Outro fator importante são alguns textos aí de difícil interpretação de Judas e de 2 Pedro, que falam acerca de alguns anjos que estão no abismo, no Tártaros. Na nossa tradução, João Ferreira de Almeida, Revista Corrigida, está escrito inferno. Mas a melhor tradução não seria a palavra inferno, que normalmente inferno traduz Hades, que é reino dos mortos, tá? Ali a palavra grega é Tártaros, que é abismo. Então é dito em 2 Pedro e é dito também em Judas que alguns desses anjos estão presos no Tártaros, estão presos no abismo. E Judas vai acrescentar, dizendo que eles foram presos ali porque eles deixaram a sua habitação. Ao que parece, isso é uma referência a Gênesis capítulo 6, em que diz que os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens e desse relacionamento foram gerados gigantes, foram gerados homens com poderes especiais, tá? Então, esse texto de Judas, ao que tudo indica, faz referência a esse texto de Gênesis capítulo 1. Mas como são textos, irmãos, de difícil interpretação, que não tem um sentido muito claro, isso não passa de especulação. Gênesis, inclusive, capítulo 6, versículo 1 em diante, possuem outras interpretações, como, por exemplo, que esses filhos de Deus seriam os nobres da época, que esses filhos de Deus seriam homens que nasceram antes do pecado de Adão e Eva, e, por fim, que esses filhos de Deus seriam a descendência de Sete. Então, essas interpretações, elas são interpretações igualmente fortes, porque todas elas não encontram nenhum amparo sólido para serem afirmadas, tá? Então essa interpretação de que eram anjos que assumiram a forma humana e se relacionaram com mulheres também existe e pode ser que Judas esteja se referindo a ela. Mas independentemente da interpretação de Gênesis capítulo 6, é certo que alguns desses anjos foram presos no Tártaros, foram presos no abismo. E que posteriormente, no período da grande tribulação, de acordo com a interpretação dispensacionalista, esse abismo vai ser aberto e esses anjos caídos, eles vão sair sob a liderança de um demônio chamado Apolion. Ele vai guiar esses seres aí do abismo e vai trazer uma grande dor para a humanidade. Uma dor tal que as pessoas vão pedir a morte e não vão encontrá-la. E como Satanás foi o primeiro a pecar, e é por isso que ele é chamado de pai da mentira, e ele também é o pai dos homicidas, porque ele é homicida desde o princípio, pelo fato de ele ter sido o primeiro a pecar, todos aqueles que pecarem à sua semelhança ficam debaixo da sua influência espiritual. É por isso que é dito que ele é o Deus desse século. É por isso que ele é dito que ele é o príncipe desse mundo. Tem muitas referências se referindo a ele assim. É por isso que é dito também que o mundo jaz no maligno, que o mundo está no maligno. E essa dominação dele sobre o mundo, ela acontece no plano espiritual, ela acontece no plano cultural, no plano moral, no plano social e no plano político. Sobre o plano político, nós encontramos lá na tentação do deserto, em que Satanás se apresenta para Jesus para tentá-lo, ele oferecendo a proposta para Jesus transformar as pedras em pães, ele oferecendo que Jesus pulasse do pináculo do templo, ou seja, da quina do templo, para que os anjos o sustentassem e aí todas as pessoas pudessem vê-lo voando e assim reconhecê-lo como Messias. E a terceira proposta era que Jesus o adorasse em secreto, porque se Jesus o adorasse em secreto, todos os reinos do mundo que Jesus veio conquistar pelo sofrimento seriam entregues para ele sem sofrimento algum. E aí Satanás diz assim lá na descrição de Lucas: e todos estes reinos eu te darei porque a mim foram entregues. Então, por causa do pecado da humanidade, a humanidade e os governos humanos ficaram sujeitos à dominação de Satanás. Quando nós lemos Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, nós vemos Deus criando o homem dizendo: dominai sobre as aves dos céus, sobre os animais do campo, sobre os peixes, sobre toda a criação. Então o homem foi constituído para dominar sobre a criação. Mas uma vez que o homem pecou e se tornou escravo do pecado, o pai do pecado, que é Satanás, assumiu para si esta dominação. E nas palavras dele ele diz que esses reinos lhe foram entregues. Irmãos, e se o sistema político, religioso, social,
moral e cultural deste mundo está impregnado pela dominação de Satanás e dos seus anjos, nós podemos conviver com esse mundo numa relação amistosa, ou melhor dizendo, numa relação de múltipla influência, ou seja, influenciar e ser influenciado? É claro que não. É por isso que João vai dizer, não ameis o mundo nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É por isso que Paulo vai falar também em Romanos capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Essa transformação ela é fundamental, porque é como se nós fôssemos o povo de Israel no Egito, debaixo do governo político de Faraó, debaixo dos valores morais, culturais, religiosos e sociais do Egito. E aí Deus pega esse povo para levar para a terra da promessa para ser um povo eleito, um sacerdócio real, um povo santo. Para que esse projeto acontecesse, era necessário essa trajetória do deserto para purificar o povo dessa cultura, para purificar o povo dessa forma de pensar, desses valores morais, desses princípios religiosos que ainda estavam impregnados deles, que se manifestaram inclusive no deserto. Na hora que Moisés passa muito tempo lá no monte, o povo logo quer suscitar um bezerro de ouro para estar diante deles como se fosse um deus para eles. Então, essa libertação de tirar o povo do Egito não foi a obra definitiva. Faltava também Deus tirar o Egito de dentro do povo. E assim acontece conosco, irmãos. Quando nós somos salvos, nós somos tirados do mundo. E depois nós passamos por um processo de santificação, que é tirar o mundo dentro de nós. Porque o mundo, os seus valores, os seus princípios religiosos, a sua dominação política, tudo que é do mundo, está impregnado pela influência de Satanás e dos seus anjos. E todos aqueles que não estão no reino de Deus, irmãos, estão sob o reino das trevas. É por isso que Paulo vai dizer lá em Colossenses que Deus nos transportou do reino, do principado das trevas, para o reino do Filho do seu amor. E essa dominação, irmãos, ela se dá de várias maneiras diferentes. Uma dessas maneiras é a incredulidade. Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que se o evangelho dele está encoberto para os incrédulos, porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. E como Satanás faz isso? Nós encontramos a forma, o modus operandi dele na parábola do semeador. Na parábola do semeador, a semente cai em 4 tipos de terreno diferentes. Na beira do caminho, cai também no terreno espinhoso, cai também no terreno pedregoso e cai na terra boa. A semente que caiu na beira do caminho, como vocês sabem, a beira do caminho é terra pisada, é terra dura. Então ali não tem como você plantar, porque a terra é dura. Então a semente não consegue penetrar se ela somente foi lançada. Tem que cavar para colocar ela. Mas se você só lançar ela, ela não penetra na terra e por isso ela não germina. E aí o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que veio as aves dos céus e comeram a semente. Depois Jesus vai explicar que essas aves aí representam Satanás, que rouba a semente para que as pessoas não possam crer. Para você entender como Satanás rouba a semente, é necessário você ver a mesma parábola descrita lá no livro de Mateus capítulo 13. Lá no livro de Mateus capítulo 13, Jesus vai dar uma explicação a mais. Jesus vai dizer que as pessoas ouvindo e não entendendo e não compreendendo, veio Satanás e roubou a semente. Então acontece mais ou menos assim, as pessoas ouvem a pregação, mas a pregação não é clara. A pregação não é de fácil compreensão. E aí o que acontece? Essa mensagem, essa palavra que é lançada sobre os ouvintes, ela é roubada da mente das pessoas através das setas de Satanás. Satanás vai criar algum tipo de distração, Satanás vai criar algum tipo de pensamento que vai anular o efeito dessa palavra, e aí por causa da anulação do efeito dessa palavra, aquela pessoa será incapaz de crer. Então, primeiro, a palavra é lançada. Segundo, a pessoa não entende. Terceiro, Satanás rouba essa semente. E como a palavra não foi capaz de gerar efeito, essa pessoa não vai conseguir crer. Tá? É assim que o Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. Outra forma de dominação é fazendo com que as pessoas sejam escravas do pecado. Jesus disse lá no livro de João, capítulo 14, versículo 30, que o príncipe deste mundo já estava se aproximando, mas que nada tinha nele. O príncipe desse mundo é Satanás, o pai do pecado. E por ser pai do pecado, ele tem a legalidade, ele tem a legitimidade espiritual de influenciar a vida daqueles que vivem no pecado. É por isso que 1 João capítulo 3, versículo 8, vai dizer que quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo.
Então, quando a pessoa peca, ela se torna escrava do pecado, por causa da influência de Satanás, que ganha legitimidade para dominar aquela pessoa no pecado, tá? Por quê? Ele tem essa legitimidade? Porque ele é o pai do pecado, ele foi o primeiro de todos os pecadores e por causa disso ele ganhou a autoridade de Deus para influenciar a vida de todos aqueles que vivem no pecado. E essas pessoas que vivem sob a dominação das trevas, elas possuem uma tendência natural a rejeitar a luz. Como está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4 e 5. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Em João, capítulo 3, versículo 19 e 21, também está escrito: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então as pessoas que vivem nas trevas, elas têm a tendência natural a rejeitar a luz. Enquanto elas não são libertas, como Paulo foi liberto no caminho de Damasco, a tendência delas é rejeitar a luz do evangelho, a luz da pregação, a luz dos mandamentos de Deus. Eu vou desenvolver aqui também outras formas de Satanás operar. Eu queria fazer um breve resumo delas. Em primeiro lugar, influenciando através do mundo, das formas que eu acabei de falar. Em segundo lugar, através de possessão, opressão e doenças com origem espiritual. Em terceiro lugar, é através de tribulação e oposição. Em quarto lugar, ele também atua através da tentação, querendo derrubar os crentes através do pecado. Em quinto lugar, ele atua também através da enganação, levantando heresias, contando mentiras, fazendo sinais e prodígios para enganar aqueles que se deixam enganar por esses sinais e prodígios. E por fim, através de setas inflamadas, que são mentiras que ele lança na mente das pessoas para impregnar na cabeça delas que elas não são amadas, que elas não são queridas, que não vale a pena viver, que o marido está traindo, que a mulher está traindo. Enfim, essas setas inflamadas que buscam tirar a paz do interior das pessoas, setas que são apagadas pelo escudo da fé. Essa é um pequeno resumo de tudo que a gente vai continuar falando aqui sobre a atuação de Satanás. Mas antes de eu entrar nessas atuações específicas, eu queria mencionar para vocês que assim como Satanás tem um reino, assim como Satanás é o Deus desse século, o príncipe desse mundo, conforme eu já antecipei para vocês quando eu falei do trigo e do joio, Deus também tem o seu reino. E quando Jesus vem ao mundo, esse reino chega no mundo para, durante uma era, rivalizar com o reino de Satanás. É importante você ter em mente que Satanás está com seus dias contados. Jesus falou que o Espírito veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o homem caiu, da justiça, porque a condenação um dia vai chegar, e do juízo, porque o príncipe deste século, ele já está condenado. Então a condenação de Satanás, ela já está decretada. E quando ela vai acontecer? Ela vai acontecer no fim dos tempos. Na segunda vinda de Jesus, ele vai estabelecer o reino de Deus, Satanás vai ficar preso por 1000 anos, e depois desses 1000 anos, ele vai ser lançado no lago de fogo, juntamente com seus anjos, e juntamente com todos aqueles que participaram da segunda ressurreição, e não da primeira, tá? Essas passagens estão descritas lá em Apocalipse capítulo 20. Mas nós encontramos também em 1 Coríntios capítulo 15, que é o capítulo que fala da ressurreição dos mortos, que convém que Cristo reine até que todos os seus inimigos sejam aniquilados. Tá? E o último desses inimigos é a morte. Então ele devolverá o reino ao seu Pai. Então Cristo já está reinando, como foi visto na visão de Estevão, ele já está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, em cumprimento à profecia de Salmo capítulo 110, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Essa profecia foi uma profecia de Davi, acerca do seu descendente, que estaria sentado ao lado do trono do Pai. Então Cristo já está reinando nesse mundo. Ele vai completar esse reino, aniquilando Satanás ao final do seu reino milenar, mas ele já está atuando hoje. É por isso que ele disse que se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, é chegado o reino de Deus. Então, se no reino escatológico ele vai dominar Satanás, ele vai prender Satanás durante 1000 anos e ao final desses 1000 anos vai lançá-lo no lago de fogo, hoje ele já tem autoridade para repreender os demônios, para libertar as vidas que estão oprimidas por Satanás. A segunda vitória de Jesus sobre Satanás, falando cronologicamente, porque ele começou expulsando o demônio e depois alcançou essa segunda vitória, foi a crucificação. A cruz foi a vitória de Cristo moral e definitiva sobre Satanás. O que vai acontecer no final do milênio é só a concretização do que já aconteceu na cruz. Porque foi na cruz que a sentença de Satanás foi estabelecida por completo.
Foi na cruz, conforme Colossenses capítulo 2, versículo 15, que Cristo despojou os principados e potestades e os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Isso aqui, irmãos, é uma descrição de uma marcha triunfal. Quando o Império Romano conquistava um povo inimigo, ele pegava parte dos homens desse território conquistado e levava numa marcha triunfal entrando em Roma, com a população toda em volta ovacionando aquele general vencedor. E os escravos vindo atrás amarrados, mostrando o poder do Império Romano. Aqui Paulo se apropria dessa marcha triunfal de algum general romano ou do imperador romano para mostrar a marcha triunfal de Jesus contra os principados e potestades, que Jesus na cruz triunfou sobre eles. Jesus na cruz os despojou de qualquer mérito, de qualquer glória que eles possuíam, porque na cruz Jesus decretou a sentença definitiva de condenação deles. Então essa foi a segunda vitória. A primeira vitória é expulsar os demônios. Segunda vitória, a cruz. Terceira vitória é a vitória escatológica que eu já mencionei para vocês. A quarta vitória, além dele expulsar Satanás, Jesus é dito que ele veio desfazer as obras de Satanás. Então se Satanás ele oprime as pessoas, se Satanás escraviza no pecado, se Satanás coloca depressão no coração das pessoas, coloca tristeza no coração das pessoas, prende as pessoas em mensagens mentirosas de que elas não valem nada, a Bíblia diz que ele veio desfazer as obras de Satanás. É por isso que João 10:10 está escrito que o Satanás veio para roubar, matar e destruir, mas o Filho veio para dar vida, e vida em abundância. É por isso que é dito também em Isaías 61 que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim para proclamar libertação aos presos, abertura de prisão aos acorrentados, liberdade aos cativos, libertação aos oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor e dizer que o dia do Senhor está próximo, a trocar espírito angustiado por vestes de louvor, a trocar cinza por ornamento de alegria, ou seja, para libertar as pessoas da escravidão, das tristezas e dar vida e vida em abundância. Eu citei isso aqui para vocês quando eu falei na lição 2 sobre o Espírito Santo e também na lição passada sobre a alegria, que ele é a fonte dentro de nós, uma fonte de águas vivas, uma fonte que não para de brotar, uma fonte de alegria inesgotável que jorra de hoje, formando um rio que vai botar água hoje até a vida eterna. Então Cristo ele veio desfazer as obras de Satanás e nos dá vida e vida em abundância. E assim como Cristo, irmãos, terá uma vitória escatológica sobre Satanás, porém já tem uma vitória hoje, nós da mesma forma. É dito lá em Romanos capítulo 16 que em breve o Deus de paz esmagará a cabeça de Satanás debaixo dos nossos pés. Avançando aqui para um pouco mais além, agora eu quero entrar em umas atuações específicas de Satanás, como por exemplo o caso das possessões e das enfermidades com decorrência espiritual. Sobre as possessões, é importante a gente fazer uma breve recordação aqui dos casos de possessões que estão na Bíblia. O primeiro deles aqui foi o endemoniado que Jesus curou numa sinagoga lá em Nazaré. E em segundo lugar nós temos o jovem lunático, foi uma possessão que jurou uma deficiência, uma aparente deficiência mental, é por isso também que ele tinha ataques de epilepsia, ele espumava pela boca. Nós temos também o endemoniado gadareno, que tinha uma legião de demônios nele. Nós temos também, depois do endemoniado gadareno, Maria Madalena, que era uma pessoa que tinha 7 demônios. E nós temos também como exemplo aquelas expressões genéricas que Jesus expulsava muitos demônios, tá? Nós vamos ver também Jesus expulsando demônios que estavam relacionados a deficiências físicas. Nós vamos encontrar no livro de Lucas, Jesus curando um jovem que era mudo, expulsando o demônio surdo e mudo dele. Nós vamos encontrar também, lá no livro de Lucas, uma mulher encurvada, em que Jesus expulsa o demônio dela e a coluna dela volta ao normal. Então são doenças relacionadas com demônios, com possessão demoníaca ou com opressão demoníaca. Aqui, irmãos, é importantíssimo a gente trazer uma nota de esclarecimento. Nem toda doença mental, nem toda enfermidade da alma tem qualquer relação com o demônio, irmãos, tá? A maioria não tem relação nenhuma com os demônios. Nós já falamos isso exaustivamente durante o primeiro trimestre inteiro que falava sobre enfermidade da alma. Em segundo lugar, nem toda doença tem origem demoníaca, irmãos. Pelo amor de Deus, a enorme maioria das vezes, as doenças não têm relação nenhuma com opressão nenhuma de Satanás, tá? E aqui é importante deixar clareza em relação a isso. Tem muita gente que acha que toda enfermidade veio do diabo. Não tem nada a ver, isso é uma decorrência do pecado, é culpa do homem. Não é por força da ação de Satanás. Nós vamos encontrar também nos evangelhos, irmãos, os discípulos expulsando o demônio. Em primeiro lugar, os 12, quando eles foram enviados, eles receberam autoridade para expulsar os demônios. Depois nós vamos encontrar no livro de Lucas os 72, que a gente chama dos 70, que também foram enviados para pregar o evangelho, também expulsando demônios, se alegrando, porque até os demônios se lhes eram sujeitos.
Nós vamos encontrar também pessoas expulsando demônios que não seguiam Jesus, mas criam em Jesus como o Senhor. Eles não seguiam Jesus como os 12 seguiam, mas criam em Jesus como Cristo. Eles tinham autoridade para expulsar os demônios. E aí os discípulos queriam proibi-los de expulsar os demônios, porque eles não seguiam a Jesus. Aí Jesus falou para eles, não me proíbe não. Deixa eles expulsar, porque aqueles que não são contra nós, são por nós. Nós vamos encontrar também em Atos dos Apóstolos, irmãos, várias passagens dos discípulos expulsando diversos demônios. O mais famoso deles é aquela endemoniada que estava na cidade de Filipos, que era uma adivinha que dava muito lucro a seus senhores. Ela era uma escrava com espírito de adivinhação e os seus senhores cobravam para que ela pudesse adivinhar. E no momento que ela começa a elogiar Paulo, mais um ponto aí para a gente falar lá na parte da tentação. Nem todo mundo que te elogia está falando isso para o teu bem. Satanás ele queria suscitar orgulho no coração de Paulo e de seus seguidores. Então, você vê como é que ele é sujo. Então, Paulo é usado por Deus, Deus dá sabedoria para Paulo e Paulo expulsa aquele demônio daquela garota fica liberta e perde aquele poder sobrenatural de adivinhação que ela tinha. Nós vamos encontrar também ainda no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, o relato dos filhos de um homem, não sei se ele era sacerdote, chamado Cefas. Aqueles garotos se achavam exorcistas e eles andavam por aí expulsando os demônios até que eles encontraram um demônio de verdade que deu uma surra neles. É aquele episódio em que eles falam que nós te repreendemos no nome do Jesus que Paulo prega. E aí o demônio fala para eles o seguinte, Jesus eu sei quem é e Paulo também, vocês quem são? E aí toma ele surra e expulsou eles. Irmãos, expulsar demônio não é brincadeira. Mas não é porque não é brincadeira, irmãos, que a gente precisa ter medo dos demônios. Jesus falou, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê já está condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Essa autoridade, irmãos, foi designada para cada um de nós que cremos no poder de Jesus. Mais à frente eu vou falar sobre batalha espiritual, eu vou estar aprofundando essa questão aí de ter autoridade para expulsar demônio. Eu vou mostrar para vocês que a autoridade ela decorre da fé, e a fé decorre de ter uma vida com Deus, uma vida de jejum e oração. Como eu vou citar para vocês mais à frente, aqueles discípulos que não conseguiram expulsar o demônio daquele jovem, que o pai estava junto com ele, aquele demônio ali não saiu, segundo a explicação de Jesus, por causa da vossa pequena fé. E aí Jesus conclui dizendo que tem demônio que só sai com jejum e oração. Não é que o demônio só sai se você estiver orando e jejuando naquele momento. É que o demônio só sai com quem tem autoridade, e só tem autoridade quem tem fé, e por isso eles não podiam ser pessoas de pequena fé, e só tem fé quem tem vida de consagração diante de Deus. Fé é diferente de acreditar, tá, irmãos? Fé é muito mais profundo e muito mais intenso do que meramente acreditar. Uma questão interessante para a gente dialogar agora é acerca de como saber que uma pessoa está ou não endemoniada. Como saber disso? Em primeiro lugar, é importante você saber que existe um dom específico do Espírito Santo, que é o dom de discernimento dos espíritos. Quem tem esse dom, irmão, ele sente, ele sabe o que é Espírito Santo, o que é histeria e o que é fingimento, tá? Quem tem o dom sabe. Em segundo lugar, nós temos a experiência. Quem tem experiência na área de libertação, irmãos, ele meio que entende mais ou menos quando uma pessoa está fingindo, quando uma pessoa tem algum problema mental e quando ela realmente está endemoniada. Eu vou citar alguns exemplos para vocês que eu já tenho citado em outros vídeos, mas nessa aula eu tenho que citar de maneira mais completa. Uma primeira vez que eu vi expulsando o demônio era um adolescente da igreja que estava, eu vou matar ela, eu vou matar ela, eu vou matar ela, e fazendo toda aquela cena como se ela realmente estivesse endemoniada, um monte de irmã de coquinho, de oração, tentando expulsar e nada do demônio sair. Eu, que era um diácono novinho, tinha 18 anos, estava só de longe assim, com a mão levantada, expulsando, achando aquilo meio esquisito, mas expulsando ali, porque para mim, eu não tinha um discernimento ainda, para mim aquilo ali era demônio, mas eu estava desconfiado que tinha alguma coisa estranha. E aí, irmão, toma ali, todo mundo querendo expulsar, todo mundo querendo expulsar e nada de sair, nada de sair, nada de sair. Até que eu vi um irmãozinho magrinho que eu não conhecia, perto, só olhando, só olhando, só olhando. Quando as irmãzinhas saíram, ele chegou perto dela assim, no ouvido dela e falou assim, minha filha, para de palhaçada, que eu sei que tu não tá endemoniada coisa nenhuma. E aí naquela mesma hora ela... assim mesmo, irmão. Falou, traz um copinho d'água para ela aí. Aí deu água para ela, a bichinha ficou boazinha. O que aconteceu ali, irmãos? Irmãos, tem muita gente, irmãos, que tem ataque de histeria. Esse ataque de histeria, ele normalmente é motivado, ele é provocado
por um sentimento de rejeição, que aquela pessoa quer muito chamar a atenção, ela quer muito ser observada, ela quer muito ser vista. E ela, em algum lugar, ela percebeu que alguém que tem algum comportamento daquele jeito recebe a atenção de todo mundo. Isso acaba gerando nela inconscientemente a necessidade de se comportar daquela mesma maneira. Então, muitas manifestações supostamente demoníacas não são manifestações demoníacas coisa nenhuma. São ataques de histeria de pessoas que estão carentes de atenção, que inconscientemente querem ser vistas, serem observadas pelos outros e acabam somatizando esse tipo de comportamento de imitação de algum ato de demônio que ela já viu antes. Um outro caso que eu vi também, que esse caso é realmente engraçado, foi um jovem que entrou na igreja. Eu já era presbítero, já estava no púlpito, eu já era evangelista, eu acho, eu estava no púlpito, e aí eu vi que ele nitidamente tinha um semblante de alguém com deficiência mental. E aí ele entrou dentro da igreja, sentou no primeiro banco, na hora do apelo ele veio aceitar Jesus. Quando começaram a orar, ele começou a se estribuchar lá, jogado no chão, e aí desceu alguns pastores, eu desci também para repreender, e eu tava vendo o jeito dele, eu tava achando esquisito. Irmão, quando eu começo a achar esquisito, irmãos, eu tô achando que eu tenho um dom de discernimento de espírito, que eu tava achando esquisito. Primeiro por causa do semblante dele, ele tinha semblante de uma pessoa deficiente, e o jeito dele estava muito esquisito. Aí um dos pastores que estava no local, ele falou assim, qual é o teu nome, demônio? Qual é o teu nome, demônio? Ele falou assim, Lucifer, Lucifer. Aí eu, opa! Na época eu nem sabia que o nome do diabo não era Lucifer ainda, tá, irmãos? Como eu expliquei para vocês aqui no início do vídeo. Quando eu olhei aquilo, eu falei, opa, pera lá, que história é essa de Lucifer aqui hoje entre nós? Não, tem alguma coisa errada nisso. Não é possível. Ele podia estar agora em Washington, ele podia estar agora em Londres, ele podia agora estar em Paris, em Berlim, ele podia estar nas capitais financeiras, nas capitais políticas do mundo, lá na ONU. Ele vai estar fazendo o que aqui em Santa Cruz, zona oeste do Rio de Janeiro, um lugar esquecido como esse? Não é possível. Irmão, esse raciocínio veio muito rápido na minha cabeça. Tá? Aqui eu tô dando uma floreada, mas o raciocínio veio muito rápido na minha cabeça. Depois desse raciocínio, eu cheguei pra ele assim, dei uns tapinhas assim no ombro dele, falei, cara, levanta aí rapidinho. Levanta aí rapidinho. Aí ele, Aí levantou, ficou de pé normal, virou, saiu no corredor da igreja e foi embora. Não era demônio coisa nenhuma, irmãos. Era um deficiente, coitado, que provavelmente deve ter visto alguma atitude daquela parecida antes e reproduziu. Agora, eu já vi realmente pessoas nitidamente demoniadas. Uma delas eu estava com meu pai fazendo uma visita, no momento que a gente começou a orar, o cara virou uma cobra no chão. Foi um negócio assim, de doido, dá medo mesmo. Quem não tá habituado, irmão, fica com medo. Eu era adolescente, fiquei morrendo de medo. E meu pai repreendeu aquele demônio ali naquele episódio. Uma segunda vez que foi nítido, mas muito nítido. Eu estava fazendo oração na casa de um casal com problema com a Jota. O AJ já estava tomando a casa deles, os dois viciados em droga, com a vida completamente destruída. Ele era estrangeiro, ele veio morar no Brasil, recebia uma pensão do exterior. O AJ ficava com o cartão da pensão dele. Quer dizer, eles viviam realmente na miséria, miséria. E aí o que aconteceu? Nós começamos a orar, irmãos, o demônio pegou a mulher, ela se transformou, ela assumiu uma sensualidade que eu nunca vi em mulher nenhuma. E ela começou a mexer nos cabelos, ela começou a mexer a cintura, irmãos, numa sensualidade absurda, incrível, incrível. Ela se transformou tanto que o marido que estava de mão dada com ela na hora da oração soltou a mão dela. E ele era gringo, ele falava um português meio embolado. Ele começou a se falar para ela, essa mulher está muito esquisita, eu nunca vi essa mulher dessa forma, eu nunca vi essa mulher desse jeito. E aí começou a se afastar dela, daqui a pouco deu um pique e correu para dentro de casa. O homem fugiu da esposa. Tamanha transformação que aquela mulher ficou. O quinto exemplo aí da minha vida pessoal, do testemunho pessoal que eu vi de pessoas endemoniadas, eu estava dirigindo uma consagração, na hora do clamor, a mulher deitou no chão, na hora eu sabia que era um demônio, irmãos, me deu uma dormência na minha perna absurda. Eu não sentia a minha perna, eu fiquei paralisado. Na mesma hora o Espírito Santo falou para mim, chama a irmã fulana, porque quando ela estava no mundo, este era o demônio que usava ela. E aí eu chamei a irmã repreendeu aquele demônio, e aí no final, sem que eu falasse nada, ela falou, irmãos, eu repreendi esse demônio agora e quero dizer uma coisa para vocês. Era esse mesmo demônio que me usava quando eu estava no mundo. Ela deu o nome lá, Exu, não sei o que lá. Eu não sei o nome dos demônios que tem nessas tradições religiosas, não. Mas ela citou lá o nome do demônio,
e disse que era o demônio que usava ela quando ela estava no mundo. Foi uma experiência incrível, irmãos, e foi uma experiência, assim, de gerar um grande temor, para eu compreender ali o poder que os demônios possuem, para ter uma vida de consagração, de jejum e de oração, tá? Deus, ele não me deixou envergonhado porque ele me revelou a irmã que deveria expulsar aquele demônio. Mas eu estou mostrando isso para vocês para dizer que possessão demoníaca é coisa séria, não é brincadeira. Então, em primeiro lugar, para saber se uma pessoa está endemoniada ou não, discernimento dos espíritos, é andar com o Espírito Santo porque ele vai nos guiar em toda a verdade. E em segundo lugar, é experiência de vida, experiência com libertação. Tá? Se você não tem, irmão, começa a andar com pessoas que trabalham nessa obra de libertação para você desenvolver. Lembra que eu falei para vocês em aulas anteriores falando da múltipla submissão aos múltiplos ministérios? Que o profeta ele tem que submeter ao professor, que é o mestre, ao pastor. O pastor tem que submeter ao profeta, tem que submeter ao mestre. Um tem que submeter ao ministério do outro. Para você ganhar experiência com Deus, você tem que andar com pessoas que têm autoridade para repreender demônio, para você aprender e ver como é que funciona, tá? Porque entender como funciona te ajuda a ter clareza do que fazer na hora certa. Outro ponto importante aqui era uma coisa que eu falava muito quando eu era mais novo e depois eu parei de falar. João diz assim, quando ele está falando do anticristo, que você sabe que um espírito é de Deus ou não se ele confessa que Jesus veio em carne. Se ele não consegue confessar que Jesus veio em carne, esse espírito não é de Deus, mas do anticristo. E eu dizia assim para os irmãos, se uma pessoa não consegue dizer que Jesus veio em carne, significa que ela está endemoniada. E aí vinha uns irmãos, assim, novo convertido, anotava aquilo para pedir para o marido falar em casa se Jesus vem em carne ou não, para pedir para os filhos dizer em casa se Jesus vem em carne ou não, uma coisa assim bem esquisito. Irmãos, esse texto, ele não tem por objetivo usar essa frase como teste para dizer se uma pessoa está endemoniada ou não. O contexto não é esse. O contexto é o contexto das heresias, tá? Que as heresias que estavam surgindo naquele tempo, motivadas aí pelo espírito do anticristo, era que Jesus não tinha vindo em carne. Então, no contexto das heresias, você sabe que uma heresia com certeza é diabólica, com certeza é do demônio, quando ela nega que Jesus veio em carne, tá? Ou que ele só era um espírito, ou que ele nunca desceu do céu, que na verdade ele era só homem, ele não tinha divindade nenhuma nele. Esses espíritos que dizem essas coisas realmente não são espíritos que provêm de Deus, mas espíritos que provêm do anticristo, tá? Agora, usar essa frase como teste, desculpa, mas eu nunca vi um exemplo prático desse negócio funcionar. Eu vejo algumas pessoas repreendendo e mandando as pessoas dizer essa frase, mas eu também já vi dizendo outras, que o sangue de Jesus tem poder e o demônio não consegue dizer, ou então dizendo outras frases que na hora ali da cura ou da libertação até funcionam, porque invocar o nome de Jesus nesse momento, irmãos, é fundamental, tá? E o endemoniado ele não consegue quando ele ainda está debaixo da influência dessa possessão. Então, encerrado aqui essas maneiras de entender como uma pessoa está endemoniada ou não, eu vou pular a parte aqui agora de autoridade espiritual e de batalha espiritual. Eu vou deixar isso para o final do vídeo, se der tempo, tá? Porque o vídeo está ficando gigantesco. Se bobear, eu vou ter que fazer um estudo sobre isso, com vídeos específicos sobre isso, mas eu quero adiantar para vocês que a autoridade natural ela é diferente da autoridade espiritual e que existem maneiras de você crescer em autoridade espiritual. Em relação à batalha espiritual, metade do conteúdo sobre batalha espiritual eu já disse aqui para vocês e tem uma outra metade que, se der tempo, eu vou aprofundar com vocês também. Superado aí, irmãos, esse ensino aí sobre a possessão demoníaca e sobre as doenças com decorrência da possessão demoníaca. Ah, tá, mais uma coisinha, a diferença entre possessão e opressão. A pessoa possessa, o demônio está dentro dela, tá? A pessoa oprimida, o demônio está contra ela, esmagando aí a mente dela, esmagando a saúde dela. Ela não está endemoniada, mas ela está debaixo da influência de uma ação direta e específica de um demônio, tá? Superado esse tema, nós vamos agora para a parte da oposição e da tribulação gerada por Satanás. Primeiro exemplo que eu quero citar para vocês é o exemplo da incredulidade, que o diabo vem como aquele pássaro que rouba a semente da beira do caminho. Ele gera incredulidade, ele tenta anular a eficácia da obra da evangelização, a obra da pregação do evangelho. Nós vamos encontrar também a força da oposição de Satanás lá em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 18, onde Paulo diz: pelo que bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. Quer dizer, o diabo ele se opôs à viagem de Paulo para Paulo não voltar para Tessalônica. Provavelmente Satanás usou alguém aí como ferramenta aí para impedir
essa ida de Paulo. Então nós vemos que ele se opõe usando pessoas. Nós vemos também ele se opondo usando pessoas da maneira como ele usou Judas, que a Bíblia diz que o diabo se apoderou dele, entrou dentro dele no momento da traição. Nós vamos encontrar também, irmãos, o diabo operando com oposição através das brechas que nós damos. Em Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27 está escrito assim: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Irmãos, você pode ficar com raiva de alguém, você só não pode dormir com raiva de alguém. Porque quando você dorme irado com alguém, com raiva de alguém, você acorda amargurado com essa pessoa. Então você pode até se irar sem pecar, tá? Você se irrita com alguém sem agredir, sem maltratar, sem fazer alguma coisa errada contra essa pessoa. Isso não é pecado, a ira sem a ação, tá? Muito embora que Paulo também diz, tirai vosso meio toda a ira. Quer dizer, o nível máximo é não se irar. É um espírito tão tratado que não fica irado facilmente. Um segundo nível é irar sem pecar. E um terceiro nível é irar e dormir com a ira no travesseiro e acordar amargurado. E aí quando você faz isso, você dá lugar para o diabo. Você deixa uma fortaleza dentro do teu coração para ele criar ali um reduto. Nós temos também 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11, onde Paulo fala acerca da reintrodução daquele menino que foi expulso da igreja em 1 Coríntios capítulo 5, onde está escrito: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz, na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Então Paulo diz muito claramente ali, quando não há perdão, nós nos tornamos presas fáceis de Satanás. E ele opera, irmãos, é nessas pequenas coisas. Outro ponto importante, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24 a 26. E o servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dar arrependimento para conhecerem a verdade e a tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em cuja vontade estão presos. Tem muita pessoa, irmão, que está vivendo na ignorância, que não aceita a pregação da verdade, tá? Essa pessoa, ela gosta de debate, ela gosta de discussão, ela gosta de mostrar que está certa. Não convém a nós debater com elas, bater boca, ficar mostrando que a nossa é a razão. Isso é orgulho, tá, irmãos? Ao servo do Senhor não convém contender. E sim, se tiver oportunidade, ensinar com mansidão, tá? Para ver se essa pessoa eventualmente possa realmente ser liberta desses laços do engano de Satanás. Então, quando a pessoa ela se entrega a muita teoria, a muita explicação mirabolante, se emprega a muita pregação esquisita, ela começa a ficar presa nessa teia de Satanás aí, tá, irmãos? Importante vigiar aquilo que a gente está comendo, tá? Porque muita gente está comendo comida estragada e não sabe. Então, irmãos, como é que a gente vence essa oposição de Satanás? A gente vence essa oposição, irmãos, em primeiro lugar, sabendo que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Tem gente querendo combater um homem, pensando que está combatendo o inimigo, mas o teu inimigo não é o homem, o teu inimigo são os principados e potestades. Segundo ponto, tem gente que quer combater o inimigo usando armas carnais, usando grito, usando cinto, usando a contenda. Irmão, a nossa guerra, ela não é carnal, não é contra pessoas, não é contra carne e sangue. E as nossas armas também não são carnais, mas poderosas em Deus. Outra coisa, pregando a palavra de Deus de maneira que o incrédulo entenda, para o diabo não roubar a semente. Outra coisa, não dando brecha. Dando brecha como? Dormindo irado com as pessoas, guardando ira, em vez de se consertar com a pessoa, ficar guardando aquele ressentimento, deixando de perdoar. Nós encontramos aqui também aprendendo teorias mirabolantes, comendo comida estragada, aprendendo a palavra de Deus de fontes duvidosas, ficando presos, emaranhados aí de Satanás. Isso tudo são formas de dar brecha para o inimigo operar no nosso meio. Então a gente vence essas batalhas, essa oposição, não dando essas brechas. Outra forma, irmãos, também de tapar a brecha é dando testemunho junto aos de fora. Paulo fala sobre isso em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 7. Convém também que os bispos, ele está falando dos bispos, dos presbíteros, que tenham bom testemunho dos que estão de fora, para que não caiam em afronta e no laço do diabo. Então, irmãos, o camarada deve a Deus e o mundo, aí ele é consagrado a pastor. Irmãos, isso é um laço para a vida dele. Porque enquanto ele é um crente normal, ele tem um nível de cobrança.
quando ele se torna um líder, ele ganha 10 vezes mais cobrança. Ele tem que dar exemplo 10 vezes mais, e tá certo mesmo, porque quem mais dá, mais é cobrado. Isso é um princípio natural de justiça. Tem muito crente aí que vira obreiro, que vira pastor, e acha que deveria, e acha que é perseguido, que é mais cobrado do que os de fora. Você tem que ser mais cobrado mesmo, porque quem mais é dado, mais é cobrado. Vigia. Então não era nem para ter sido consagrado a obreiro, ou então nem era para ter sido consagrado a pastor, porque cai em laços do diabo. Outra forma de Satanás também, irmãos, ele vinha contra nós através da tribulação. Tribulação, irmão, pode ter várias fontes. Fonte número 1, a tribulação, ela pode decorrer daquilo que a gente plantou. Deus não se deixa escarnecer, aquilo que o homem plantar, isso também ele colherá. Se tu colhe vento, irmão, tu vai colher tempestade, inevitavelmente. Em segundo lugar, pode ser um processo de amadurecimento, de aperfeiçoamento. Os 40 dias de Jesus no deserto não foram 40 dias para punir Jesus, foram 40 dias para Jesus se aproximar mais do Pai, ter mais relacionamento com Deus por causa da sua natureza humana. Depois nós temos, irmãos, a causa da tribulação como forma de purificação, como foi o povo de Israel no deserto. Nós temos também, irmãos, tribulação como uma ação direta de Satanás, como foi no caso de Jó e como foi no caso também do que Satanás queria fazer com Simão, com Pedro. Jesus falou: Simão, Simão, Satanás queria cirandar contigo, mas eu intercedi ao Pai por você para que a sua fé não fosse abalada. Quer dizer, Jesus sabia que Simão não tinha força para suportar a tribulação que Satanás queria colocar sobre ele. Provavelmente o diabo, irmão, queria usar alguém para dar um susto em Pedro. E Jesus sabia que ele não tinha fé suficiente para passar por aquele susto. Irmãos, eu passo alguns sustos hoje em dia. Eu estou dirigindo uma subcongregação numa favela. E normalmente, assim, principalmente na quinta-feira, que eu chego mais tarde lá, eu sou recebido com a arma apontada para mim, irmãos. E dá um susto, irmão, dá um gelo na barriga. Porque os bandidos ali, eles ficam na atividade, pensando que pode vir um policial, pode vir um bandido de outra facção, então eles ficam na atividade, tá? Mas eu não estou subindo ali, irmão, porque eu sou corajoso, eu sou medroso. Mas o Espírito Santo me preparou. Desde novo, ele falou que tinha um anjo do meu lado que me guardava de tudo. Nem assaltado eu era, nem bater o carro eu conseguia. E realmente, irmão, eu nunca fui assaltado. E eu andava à noite, de madrugada, às vezes no centro da cidade, no aterro do Flamengo, em tudo quanto é canto, nunca fui assaltado. A única vez que tentaram me assaltar, Jesus me revelou. Então, e o ladrão, quando ele veio falar comigo, Deus ainda fez eu, com autoridade, botar o dedo na cara dele. Não vou repetir aqui, porque eu já contei esse testemunho para vocês. Eu fiquei 6 anos no escritório, irmãos, trabalhando. Nunca assaltaram o escritório, assaltavam todas as lojas do lado, de um lado e do outro. No dia que eu saí desse escritório para estudar para concurso, que vocês sabem o que eu estou fazendo, o que aconteceu? Não demorou 2 meses a assaltar o escritório. Isso mesmo. Os 6 anos que eu passei lá, nunca entrou um bandido. Eu saí, 2 meses depois, assaltaram. Ah, Jefferson, então quer dizer que Jesus te ama mais do que ama os outros? Não, irmãos. Significa que ele estava me mostrando durante todos esses anos que um dia ele me ia colocar numa zona de perigo que era para eu confiar e descansar nele. Ele sabia que eu era covarde, ele sabia que eu era medroso. Isso é graça, isso é favor imerecido. E por isso ele me preparou ao longo de todos esses anos para hoje eu estar com o sentimento do meu coração convicto de que nada vai me acontecer, porque esse anjo continua do meu lado, me protegendo. Então, irmãos, a nossa fé, ela pode ser grande, ela pode ser pequena. Não é porque você tem fé que a tua fé necessariamente é grande. A tua fé pode ser pequena. O que vai fazer ampliar a tua fé? A palavra. O que vai fazer ampliar a tua fé? Experiência com Deus. São essas duas coisas que vão fazer a tua fé ampliar. E Jesus sabia que a fé de Pedro ainda estava pequena, ainda estava murcha. Não era suficiente para aguentar a tribulação que Satanás queria trazer sobre ele. Diferentemente de Jó, que Deus sabia que Jó ia aguentar. Por isso que Paulo vai dizer que Deus é fiel para não nos deixar ser atribulados além daquilo que possamos suportar. Então, irmão, se você está pensando em desistir, eu tenho uma boa notícia para você. Você aguenta mais um pouco, porque senão essa tribulação não tinha vindo sobre a tua vida. Outra ação de Satanás, irmãos. Lembrando aqui que a gente está falando de possessão, opressão e doenças. Em segundo lugar, nós estamos falando de oposição e tribulação. E em terceiro lugar, tentação. Satanás tentou Jesus no deserto. A Bíblia diz para nós orarmos no Pai Nosso, pedindo para ele nos livrar de toda a tentação. É porque Satanás, irmãos, ele é o tentador. Ele quer botar na nossa cabeça, como ele fez na boca de Pedro, que a gente não precisa sofrer, que a gente não precisa sacrificar. Ele quer colocar palavra mentirosa no nosso coração. Tem alguém doente na nossa casa e na casa do outro teve uma cura. Ele quer dizer que Deus ama eles, mas não ama a gente. Se preocupa com eles, mas não se preocupa conosco. Satanás é sujo e ele fica te tentando para fazer você falar alguma coisa que você não deveria falar, para fazer você desistir,
para fazer você não querer sofrer, para fazer você pecar. Satanás bota aquela menininha, irmão, demoniada no teu caminho, aquela Jezabelzinha no teu caminho para tentar te desviar do teu foco. Satanás bota aquele YouTube na tua mente, aquele site pornográfico na tua mente. Satanás, irmão, a todo momento ele quer nos tentar porque ele sabe que na hora que a gente peca, ele ganha legalidade para nos derrotar. Você quer ver um exemplo disso? Balaão foi contratado para profetizar contra o povo, mas como ele era profeta de verdade, Balaão, irmão, não era profeta falso, não, ele era profeta de verdade, Deus usava ele. Deus não permitiu que ele amaldiçoasse o povo, e por isso ele teve que abençoar. Só que ele recebeu dinheiro, ele tinha que prestar algum serviço. Aí qual foi o serviço que ele prestou? Ele não amaldiçoou, mas ele prestou uma consultoria. Ele disse o seguinte, olha só, Deus é justo. Se você fizer o povo pecar, Deus vai permitir com que você tenha vitória sobre eles. E aí o que aconteceu? O Balaque enviou mulheres para se prostituírem com os filhos de Israel, e quando os filhos de Israel se prostituíram com essas mulheres, veio uma maldição de Deus contra o povo e morreu um bocado. Quer dizer, Balaão já sabia, provavelmente instruído pelo capeta, de que quando você faz o povo pecar, você deixa o povo sujeito à maldição. E aí, irmãos, Satanás ele quer que você peque para ele poder ter legalidade de atuar na tua vida. Satanás é sujo, por isso que ele quer tentar você, para tirar você do foco. Uma coisa importante aí sobre a tentação, vou falar algumas coisas importantes, mas a primeira delas é que, primeiro, Satanás nunca vai te tentar quando você estiver bem, tá? Satanás nunca vai te oferecer um prato de comida quando você está sem fome. Ele vai esperar você ficar 40 dias de jejum. A Bíblia diz, e tendo fome, Satanás o disse, transforma essa pedra em pão, se tu és o Filho de Deus. Então, Satanás vai esperar você ficar desesperadamente faminto. A tentação não vai vir no primeiro dia, não vai vir no 10º, não vai vir no 20º, não vai vir no 30º. Vai vir no 40º dia quando tu estiver morrendo de fome. Ele vai esperar a tua necessidade. E é por isso também que Paulo orientou, lá em 1 Coríntios capítulo 7, quando ele está falando do casamento de homem e mulher, falando, mulher, não se aparte do teu marido. Marido, não se aparte da tua esposa, salvo por mútuo consentimento para se aplicar em oração. E esse contexto aí, irmãos, é o contexto dos judeus, que para um judeu, não para o gentio, para o judeu, o relacionamento íntimo, conjugal, ele tornava aquele casal impuro por causa da sujeira. Tudo que tem sujeira, irmão, torna impuro de acordo com a lei de Moisés, lá em Levítico, tá? Então a menstruação torna a mulher impura, ter filho torna a mulher impura, a relação sexual torna o homem e a mulher impuros, e ali é impuros do ponto de vista religioso, porque naquele tempo a sujeira ela estava relacionada com a espiritualidade, tá? Dentro da lei de Moisés, tá bom? Eu não dá tempo de aprofundar isso aqui, mas eu só quero deixar claro para vocês que essa orientação de Paulo, mas se apartem um do outro por mútuo consentimento, consentimento dos dois, para se aplicar em oração e por um pequeno espaço de tempo, e ele conclui, para que Satanás não encontre uma brecha no vosso meio. E ele conclui para que vocês não sejam tentados pela vossa incontinência. Então olha como é que Paulo é esperto. Paulo sabe que Satanás ele espera o teu momento de fragilidade para colocar a tentação no teu caminho. Então ele não vai enviar aquela mensagem do WhatsApp quando você está bem, ele vai enviar aquela mensagem do WhatsApp quando você e seu marido estão se encontrar durante um tempo. Então tem que vigiar nessa área, minha irmã, tem que vigiar nessa área. Não deixa o teu marido vulnerável, não deixa a tua esposa vulnerável. Então, Satanás ele é o tentador, ele quer nos fazer pecar para depois ganhar legitimidade para nos destruir. Outra tentação, irmãos, acho que isso aqui é a predileta do Satanás, eu chamo essa tentação de o veneno da serpente. É a tentação do orgulho. Irmão, se tem uma coisa que o diabo gosta de usar para derrubar crente, pensa num veneno que ele adora. Primeira pessoa que sofreu os efeitos desse veneno foi Eva. O que Satanás disse para ela na tentação? Em primeiro lugar, você não vai morrer coisa nenhuma. Minimizando, irmãos, o medo da consequência do pecado, ele também minimiza a nossa resistência de cair na tentação. Isso é óbvio. É só você ver a criminalidade. Quanto maior a certeza da impunidade, maior é a criminalidade. Quanto maior a certeza da punidade, menos as pessoas estão propícias a correr o risco. Então o Satanás ele começa tentando diminuir aí a consciência, o temor da consciência da consequência do pecado. Em segundo lugar, ele diz, se você comer, você vai morrer não. Essa foi a primeira. Se você comer, não vai morrer não. Aí vem a sequência. Antes, você vai ser igual a Deus. Deus sabe que você vai ser igual a Deus. Irmãos, por que esse é o veneno da serpente? Qual foi o que fez a serpente cair lá no céu, quando ele era um anjo? O que fez cair foi a soberba. O que ele injetou no coração de Eva naquele momento? A soberba, o orgulho. Como o orgulho começa? O orgulho sempre começa na comparação. Satanás se comparou com Deus e achou que deveria ser semelhante a ele no tratamento. Satanás fez Eva se comparar com Deus, fazendo ela desejar ter o conhecimento que Deus tinha. E aí isso fez com que Eva decidisse pecar.
Então esse é o veneno da serpente, é gerar o orgulho dentro do ser humano. Ele tentou trabalhar isso até com Jesus, irmãos. Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ele tentou trabalhar com o orgulho de Jesus. Nós vemos também Satanás fazendo isso com Paulo, como eu já citei para vocês. Aí vão os santos homens de Deus, estava querendo derrotar eles no orgulho, a tentação do orgulho. Então Satanás, ele quer destruir o crente, só que ele não pode. Quando ele encontra uma brecha, quando a gente não vigia através da ira, quando a gente não vigia através do pecado, quando a gente não vigia através do ressentimento, da falta de perdão, quando a gente não vigia através do nosso relacionamento conjugal com o nosso marido, com a nossa esposa, e quando a gente não vigia principalmente na área do orgulho. Como é que a gente derrota Satanás, irmão? Não é repreendendo não, irmão. Não é repreendendo. Tentação, irmão, você só tem duas opções. A primeira delas, foge. Quando Paulo está escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, ele fala, aquele que quer ser rico cai em muitas tentações. Quer dizer, uma zona de altíssimo perigo, irmão. Quem quer ser rico, ele fica muito vulnerável a cair em alguma tentação. E aí Paulo diz para Timóteo, Timóteo, foge disso. E em 2 Timóteo, Paulo fala para Timóteo purificar o seu vaso, para que ele seja um vaso de honra na presença do Senhor e possa ser usado. E conclui dizendo, portanto, Timóteo, foge dos desejos da mocidade. Então a primeira maneira da gente lidar com a tentação, a gente corre dela. A gente foge das circunstâncias, irmão, que vão gerar uma forte tentação sobre nós. E em segundo lugar, irmãos, a gente vence a tentação resistindo à tentação. Não conseguiu fugir? Resiste até o final. A tentação não vai durar para sempre. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Pedro cita isso, Tiago cita isso. E é interessante que os dois citam num contexto de orgulho, para você ver como o orgulho é a principal ferramenta de tentação de Satanás. Outra forma de Satanás atuar também, irmãos, é através da enganação. Você lembra lá os magos de Faraó competindo com Moisés ali nos primeiros milagres? Então, Satanás faz a mesma coisa, ele tenta ludibriar as pessoas. É dito também acerca do anticristo que vão ter sinais que vão enganar todos. Se possível fosse, enganaria até os escolhidos. É porque os escolhidos vão escapar por causa da misericórdia de Deus. Mas vão ser sinais tão extraordinários que, se possível, enganaria até os escolhidos. Outro fato importante acerca dos falsos profetas que vão fazer sinais, vão fazer prodígios, tá? Deuteronômio capítulo 13, versículo 1 a 3, fala acerca desse falso profeta e diz o seguinte, você vai saber como ele é falso profeta se ele fizer esses sinais e mandar você idolatrar outros ídolos, se ele mandar você se esquecer de Deus, aí você sabe que ele é um falso profeta. E o próprio Paulo fala, né, irmãos, que o diabo ele se transveste de anjo de luz, foi isso que ele fez lá no período lá de Jó. Então ele se transforma, ele se transfigura em anjo de luz, ele engana o bobo fácil. Outra coisa que Satanás faz também, irmão, é enganar através da doutrina, da falsa doutrina. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, está escrito, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então como é que o diabo atua, irmãos? Ele atua enganando. Como não ser enganado? Jesus é o caminho e Jesus é a verdade. Se você está ali, irmãos, apegado à palavra de Deus, purifica-os na tua verdade, a tua palavra é verdade. Aí se confunde Jesus, a palavra é verdade, essas coisas se misturam aí. Se você está andando com Cristo, se você está apegado à palavra, estudando a palavra, andando com o Espírito Santo, porque o Espírito vos guiará em toda a verdade, se você está vivendo uma vida, irmãos, de crente quente. Tem muito crente, irmão, que acha que a vida cristã pode ser levada com a barriga. Não pode, irmão. O morno Deus vomita. Se você está levando aí o evangelho com a barriga, irmão, você é alvo fácil da enganação do diabo. Eu costumo dizer que aqui os sinais seguirão os que creem, e não os que creem seguirão os sinais. Tem muito crente atrás de profecia, tem muito crente atrás de cura, tem muito crente atrás de sinais. Irmão, se você crê, os sinais vão te seguir. O problema é que você é incrédulo, é por isso que você quer ir num lugar onde tem. Sabe qual é o problema? É que você também não tem maturidade de discernimento para saber onde tem. E aí você pode ir no lugar errado onde o diabo está operando um monte de milagre e fraudulento para te enganar. Eu poderia, irmãos, falar de vários outros temas. Eu poderia falar aqui de setas espirituais aqui baseado em Efésios capítulo 6, versículo 12. Eu poderia aqui falar mais um pouco de legalidade. Eu poderia aqui falar de maldição hereditária. Eu poderia aqui falar de autoridade espiritual, de batalha espiritual. Poderia falar de demônios aqui, a atuação deles em relação a pessoas e animais. Mas infelizmente nós não temos tempo. Como vocês viram, o vídeo já está gigantesco. Certamente eu vou ter que tirar bastante coisa dele. Mas eu acho que o que eu já falei aqui dá para você ser bastante capacitado para dar uma aula excelente para a sua classe.
e espero que você possa ser profundamente usado por Deus em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe. Amém.